O presidente Jair Bolsonaro, do PL, junto com o Partido Liberal, ingressaram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de anulação de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições presidenciais. A solicitação da legenda é de que quase 280 mil itens de votação de modelos anteriores ao ano de 2020 sejam anuladas. Uma apuração realizada apenas com base nos resultados, isso aqui é aspas, tá? Os resultados das urnas modelo UE 2020, 40,82% do total das urnas utilizadas no segundo turno, que, reitera-se, possibilitam com certeza necessária validar e atestar a idoneidade de seus votos, o resultado que objetivamente se apresenta atesta, nesse espectro de certeza eleitoral impositiva ao pleito, 26.189.721 votos ao presidente Jair Messias Bolsonaro e 25.111.550 votos ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, resultando em 51,05% dos votos válidos para Bolsonaro e 48% para Lula, diz trecho do documento. Aí vale ressaltar que o PL contratou uma assessoria técnica para fazer essas análises. Nessa assessoria encontrou-se algumas vulnerabilidades. Então eles decuparam essas linhas que vieram de 3 vertentes e acharam alguns erros. Um deles era numa linha de um dos logs que você não conseguia parear a urna eletrônica com aquele respectivo voto. Isso, segundo esse técnico contratado pelo Partido Liberal, impossibilita fazer, pactuar com certeza, cravar que aquele voto, que aquela urna não sofreu nenhum tipo de problema. E a outra é quando você reinicia a urna e que você pode perder ali o sigilo do voto, porque quando você reinicia, acontece de aparecer o nome ou alguma coisa que identifique a pessoa. E aí, professor Itamar, isso faz alguma diferença na altura do campeonato? Bom, isso é só um passo, né? Porque os dados apresentados até agora, digamos assim, é fichinha diante das outras coisas que poderão ser apresentadas. Pelo que tudo indica, é um jogo de xadrez que as pessoas têm que ser pacientes para ver o resultado. Mas o que chama atenção, assim, por quê? Eu não estou nem falando do PT e da oposição, porque cada um tem os seus interesses diretos. Mas por que, né? Os nossos pistoleiros de redação fizeram tanta torcida, ficaram contra o voto à urna com impressora de voto impresso. Seria o óbvio, foi aprovado 3 vezes e aí o STF derruba. E aí a nossa mídia fica favorável. E eu vejo pessoas que são assim, ignorantes absoluta do que é um log, não tem noção do que é TI. E aí, não, eu confio plenamente. Quem não confia é um negacionista. Gente, tem coisas que é o mínimo que nós devemos admitir. É que, olha, eu não entendo do assunto, eu não confio, eu prefiro ver as coisas no papel. Né? E não é o papel como o Barroso saiu mentindo do mundo afora, que a gente queria votar na cédula. Por mim, até votaria na cédula mesmo, mas era que tivesse o voto. Se tudo isso tivesse... Ou seja, se o STF não tivesse burlado a decisão... Conclua, professor. Não tivesse burlado a decisão do parlamento, tudo isso estaria resolvido. Deu problema na urna, faz a recontagem, pronto. Eles arrumaram esse problema com o aval da grande empresa. Ô, Calazans, te parece uma reivindicação justa? Eles não dão certeza de erro, mas também não dão, assim, não tá falando nem que tá certo nem que tá errado, tá falando que não dá para fazer auditagem, não dá para afirmar que tem ou não tem fraude. Isso já valida a argumentação de se suspender quase 60% das urnas? Não necessariamente. Agora, eu estou aqui com a petição inicial dessa ação, que não foi movida apenas pelo PL, ela foi movida pela coligação, portanto, é o conjunto de partidos que compõem a coligação, e ela tem aqui uma série de pedidos em ordem. E o pedido de número 4, ele diz o seguinte: criação de uma comissão técnica independente de verificação extraordinária, formada por profissionais especializados, com notório saber, enfim, para que essa situação, sobretudo da impossibilidade de verificação se aquele voto de fato pertence àquela urna, porque essa é uma alegação, ao meu ver, gravíssima,
é real ou não é real. Então, esse pedido, no mínimo, eu acho assim que pelo bem do Brasil, pelo bem da democracia, por respeito à população, o TSE tem que acatar. E aí, na sequência, em se comprovando a irregularidade, é que a ação pede que os votos sejam anulados. Então, a gente tem que colocar isso em ordem. Edivaldo Magro. Pois é, estranho que foi feito só no segundo turno, né? Esse Instituto Voto Legal, contratado pelo partido, na verdade, que pelo partido especificamente, né? A coligação pode ter assinado a petição, é isso, né, o Calazans? A ação foi movida pela coligação. E foi contratado antes, se eu não me engano, esse instituto foi contratado em agosto e era, salvo engano, para fazer a avaliação dos 2 turnos. Curiosamente, se validando esses 59% das urnas, são 577 mil urnas, né, que foram disponibilizadas. 472, não são? 577. Então, 279 mil, é o que consta a petição. Isso. 279 das mil urnas. 577 mil urnas disponibilizadas, o partido, né, a coligação, alega que 279 estaria com irregularidade. Agora, curioso que eu acho que isso devia ser feito no primeiro turno também. Aí só escolheu fazer isso no segundo turno. Mas o que isso invalida a irregularidade? Não, Se ficar comprovada a irregularidade, o que isso... No primeiro turno, é válido o seguinte, todos os deputados do PL deveriam renunciar ou... Não, mas não é renunciar, vai rever a eleição como um todo. Isso é papel do TSE. Eu acho que para legitimar isso, Sim, eu acho que os 99 deputados do PL especificamente, os eleitos já renunciariam agora e o restante que se reelegeu não permitiria ser... não, eu não vou me diplomar dia 9 em protesto. Seria muito correto. Imagine. Não, seria... A petição está aí, você acabei de ler a petição. Isso, eu acho que seria, com todo respeito, isso é retórica, Edivaldo. A petição está pedindo, em primeiro lugar, a criação de uma comissão para validar. Agora, se validar, aí tem que validar tudo, inclusive a eleição dos deputados. É mais um ato, é mais uma tentativa, sem provas, deixar claro. O próprio Valdemar da Costa Neto disse hoje que isso não valida, não é uma oposição do PL. Não é uma posição do PL. É mais uma tentativa sem provas, novamente. Assim como é sem prova, fala que é sem prova. Então, sim, é mais uma tentativa de alimentar, né, de dar sobrevida a esse movimento aí, que tenta impedir a posse de um presidente eleito democraticamente dia 1º. E observe, caso aconteça, essa petição tenha seguimento e seja acatada e invalide-se, muda-se exatamente a proporcionalidade da eleição. Quem passa a ter a maioria, quase 1% a mais, 1,7%, 1,8%, é o Bolsonaro e não o Lula. Me parece muito casuístico, né? É muito óbvio isso. Eu não vejo nenhuma futuro para essa ação. É mais uma nesse processo. Depois que vai vir outra, ainda temos tempo, ainda temos 40 dias ainda para... e mais ações do tipo. Vou passar para o Francês. O engenheiro eletrônico que fez o estudo sobre as urnas de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, ele disse que o resultado é espúrio. Não há como você confirmar esse resultado. Eu entendo essas urnas desses anos, 279 urnas, que receberam a votação do segundo turno e que há necessidade, sim, de uma comissão para ir a fundo na questão. Agora que isso é um combustível para o pessoal que sai fazendo paralisações, pessoal que carrega a bandeira no carro, que tem a bandeira na janela, que continua usando camiseta referente ao segundo turno da eleição, é lógico. Agora, eu acredito que ninguém vai contestar uma eleição no primeiro turno. Você contesta quando dá o resultado final, né? E você acontece as duas, constrói os dois turnos. Mas não tem junta nos dois turnos. Mas junta os dois turnos. Houve no primeiro turno, junto com o segundo turno. É uma proposta justa, acho que... É consequência lógica da ação. Pessoal, conclui, Francês, por favor. Está concluído.